Boa noite a todos. Uma satisfação para a gente estar aqui novamente, para mais uma noite de estudo, para mais uma noite de reflexão, né? De início, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos, a presença dos nossos irmãos internautas que sempre nos acompanham na internet, o retorno sempre é positivo, né? A presença da nossa amiga Shirley, que se integrou ao trabalho e agora está sempre nos colaborando conosco nessa proposta de estudo. Eu vou responder a primeira pergunta e logo em seguida eu passo para a Shirley. A minha diz assim: sempre quando vou dormir, peço aos espíritos de luz que me leve para uma viagem do sono. Sempre vou em lugares bons e ruins. Não são conhecidas as pessoas do sonho. Não conheço as pessoas do sonho. O que isso significa? Bom, a gente tem que primeiro fazer uma diferenciação básica entre sonho e sono, né? O sonho é a experiência registrada pelo psiquismo daquilo que o espírito viveu no plano espiritual. Então, é um registro da experiência, o sonho. Esse registro eu posso me lembrar quando eu acordo, ou eu posso não me lembrar. Mas o registro da minha experiência extrafísica sempre fica. Isso é o sonho. Agora, o sono é o ato de eu sair do corpo e entrar em contato com o plano espiritual. Então, o sono é o ato de eu de me desdobrar e ir para o plano espiritual, e o sonho é o registro que eu faço dessas experiências. Então, só para que a gente possa explicar bem isso aqui, o sonho é quando eu saio de casa, é o ato de eu sair de casa. O sonho é as minhas vivências na rua, tá certo? Então, quando eu sonho, é o ato de eu sair e as experiências que eu vivo é o sonho. Agora, as nossas experiências lá, você diz aqui que visita regiões boas e regiões ruins. É um pouco diferente das nossas experiências aqui na Terra. Porque no plano espiritual, quando a gente está livre do nosso corpo físico, quando a gente está com um psiquismo dentro de uma determinada negatividade, quando a gente não está mal, quando a gente está mal, o que acontece? O meu psiquismo automaticamente me atrai para uma região correspondente ao meu estado d'alma. Não é como aqui na Terra. Porque aqui, quando a gente está mal, o que a gente procura? Nós procuramos fazer uma boa leitura, a fim de que a gente possa nos recompor. A gente procura escutar uma música, a fim de que a gente possa nos recompor. A gente procura conversar com alguém quando a gente está angustiado, a fim de que a gente possa nos recompor. No plano espiritual já é um pouco diferente, porque quando a gente está mal, a gente automaticamente, porque como tudo no plano espiritual é regido pela lei da sintonia e da afinidade, eu automaticamente sou movimentado, eu sou atraído para uma região correspondente ao meu estado interior. Então, se eu estou angustiado, no plano espiritual eu vou para uma região correspondente àquelas energias de angústia. Se eu estou com ódio, eu vou para uma região correspondente àquelas vibrações do ódio. Se eu sou usuário de droga, eu vou para a região correspondente ao uso de droga. Então é por isso que muitas pessoas acordam desgastadas, acordam cansadas, já acordam querendo dormir de novo. Muitas vezes foram atraídas para essas regiões em correspondência ao seu estado da alma, em vez de haver uma recomposição espiritual, porque o nosso corpo é movido pelo espírito, houve um desgaste. Então a pessoa acorda naquela canseira danada, já acorda querendo dormir de novo, né? Parece que não dormiu. Mas muitas vezes as experiências que ela teve no plano espiritual foram experiências deletérias.
experiências que lhe favoreceu um desgaste de energia. Então, a pessoa acorda um pouco mais cansada. Existem também outros casos em que a pessoa não se desdobra bem do corpo, e ela também acorda cansada. Mas, em suma, é isso. Então, a nossa visita às regiões boas do plano espiritual, elas vão depender da qualidade dos nossos pensamentos. Então, se a gente for analisar o que passa por dentro da nossa cabeça no dia a dia, quais são as nossas preocupações? Será que quando eu durmo eu consigo me desligar de tudo aquilo que eu estou vivendo? Se eu não consigo me desligar, o sonho vai representar somente uma continuidade daquelas experiências que eu estou tendo aqui. Então, muitas vezes eu acordo mentalmente abatido, mentalmente cansado. Agora, o fato de você ver pessoas estranhas, isso é muito natural, porque no plano espiritual também há vida em sociedade. Então, quando você sai na rua, pelas ruas de Divinópolis, o que você mais vê são pessoas que você não conhece. Quando você vai para as ruas das cidades espirituais ou das regiões espirituais pela qual você é atraído, o que você mais vai ver são pessoas também, espíritos que você não conhece. Porque a vida em sociedade se faz aqui, e existe uma vida em sociedade que se faz lá. Então, eu fico pensando que o nosso corpo físico, muitas vezes, é uma proteção que a gente tem. Porque imagina nós, agora, no plano espiritual. Né? Pensou uma coisa, eu já começo a me descontrolar e começo a viver aquela situação de imediato. André Luiz foi assim, vocês já estão cansados de ouvir isso. Quando ele foi visitar a esposa dele, né, quando ele teve a permissão de visitar a sua esposa, né, em espírito, e ele viu sua esposa casada pela segunda vez. Na mesma hora ele se revoltou. Quando ele se revoltou, automaticamente ele foi atraído para uma região inferior. E aí ele se recompôs, não, aqui eu não quero ficar de novo, porque aqui eu estava acostumado era comer capim, tomar água de lama. Então, eu não quero isso, não. E aí ele recompôs o pensamento e voltou ao seu estado de equilíbrio. Né? Então, no sonho é mais ou menos assim. No nosso desencarne também. Tá? Boa noite, gente. Gostaria de saber qual é a condição espiritual dos pedintes, dos moradores de rua, usuários de drogas, e como devemos agir com eles. Bom, aqui cabe a gente lembrar do Evangelho de Jesus, que o Cristo tentou nos mostrar que essa diferenciação social, que leva em conta a condição econômica, ou mesmo profissional de cada um de nós, ela, no mundo dos espíritos, onde os valores não estão relacionados ao quanto se ganha e ao quanto se tem, e sim ao quanto você é capaz de amar e de fazer o bem, então, esses valores, eles se perdem. Isso está muito relacionado à nossa visão terrena, em relação ao mundo que a gente vive encarnado. No mundo espiritual, não se faz essa distinção entre pedinte, não pedinte, alguém que está numa condição financeira melhor ou pior. No mundo espiritual não existe isso. A condição dos usuários, né, os drogaditos, é uma condição tão precária quanto qualquer outro que tem outros tipos de vícios. Nós temos vícios que não são materiais, que são vícios morais e que nos escravizam. Nós temos o orgulho, nós temos a arrogância, a vaidade, a prepotência, que nos escravizam. São vícios morais que não nos levam, muitas vezes, a uma condição subhumana de vida, mas nos levam ou nos tornam criaturas de difícil relacionamento, criaturas
que tem dificuldade de dar de si mesmo e mesmo de receber. E nos tornamos miseráveis morais. Então a gente tem que estar atento, porque a gente muitas vezes pensa no miserável só economicamente e socialmente. Mas nós temos as nossas misérias morais que nos colocam numa condição tão precária quanto aquele, às vezes, pedinte que está numa condição econômica infeliz, né? Menos provido de recursos. E eu gostaria de lembrar o Evangelho do Cristo, porque Cristo, quando ele se cercou de criaturas que poderiam ajudá-lo a trazer a mensagem da Boa Nova na Terra, ele não estava cercado de pessoas socioeconomicamente elevadas. Ele não estava se cercando de doutores, de especialistas, de cientistas. De quem que ele se cercou? Ele se cercou de pescadores. Então, tragam isso para hoje, para a nossa realidade. Será com quem que o Cristo se cercaria? Não é? Nos demonstrando que os valores da alma, eles são diferentes dos valores materiais. E é importante que a gente vá fazendo uma reflexão em torno disso e aprendendo a ver o outro e a enxergar o outro pelos valores morais que ele apresenta, e não por sua condição social ou econômica. Como devemos agir com eles? Da mesma forma com o que o Cristo nos exemplificou. O Evangelho é cheio de exemplos. Quando Cristo passa pelo cachorro morto, né, e que estava apodrecendo e mal cheiroso, e os nossos queridos discípulos, os apóstolos do cristianismo, disseram ao Cristo: Cristo, Senhor, não passe por aqui, o mau cheiro está muito grande, tem um cachorro morto ali naquele caminho. E o que o Cristo faz? Ele se aproxima do cachorro morto, daquilo que é considerado irrecuperável, não é? Que não tem nada a oferecer. E olha para os detritos e diz: que belos dentes ele tem, não é? E tem uma frasezinha que é muito simples, mas que a gente deve fazer muita reflexão em cima dela. Ninguém é tão provido de recursos que não tenha nada a receber. E ninguém é tão pobre ou desprovido de recursos que não tenha nada a oferecer. Nós todos temos algo a oferecer e certamente temos algo a receber, não é? E nós precisamos mudar o nosso olhar para o outro e aprender a ver a alma que está no outro. Aquela nossa irmã de fora, que vem sempre fazer palestra aqui, eu esqueço o nome dela, me perdoem, a psicóloga, esqueci, Gisele. Obrigada, gente. A Gisele fala isso muito bem. Se eu não sou capaz de amar a criatura que está ali à minha frente, que eu seja capaz de amar aquele ser que é de Deus, que é criado, a criatura divina. Se eu não sou capaz de amar a pessoa, que eu seja capaz de amar a criatura divina, que ali está em evolução. Então, nós temos que mudar o nosso olhar e aprender a olhar o outro, não só por aquilo que ele representa socialmente, economicamente, ou função social, papel social, gênero, cor da pele, né? Nós temos que parar com isso, né? Nós temos que olhar o outro, a criatura espiritual, independente de todas as outras coisas que a cercam. Pergunta que chegou para nós diz o seguinte: por que eu devo seguir a doutrina espírita? Você não deve seguir, não. Não deve seguir a doutrina espírita, não. Porque
a gente tem que ficar num lugar em que aquela proposta vibre com os nossos anseios. Não adianta eu ficar em um lugar que eu não vibre com a proposta que me é apresentada, ficar a contragosto. A doutrina espírita nunca trabalhou com quantidade. Nós, os espíritas, não fazemos questão de casa cheia. O que a gente faz questão é de que aqueles que ali estejam realmente interessados na transformação interior, né? Na transformação moral. Então, quando você começar a ver um espírita preocupado com casa cheia, você pode saber que existe uma vaidade por trás, porque a doutrina, é claro que se a gente vê a casa repleta, nos alegrará, porque vai dizer que maior número de pessoas estão interessados naquela proposta. Mas esse não é o nosso objetivo, não é o nosso foco, né? Então, existem pessoas que chegam para nós e dizem assim, nossa, mas eu vou lá no centro espírita, mas eu me sinto bem mesmo, é no terreiro de Umbanda, em que faz aquele gesto todo, toca tambor e puxa uns espíritos mais brabos, né? Puxa uns espíritos mais brabos, e eu me sinto bem é lá. Vá para lá. Vá para lá. Vá para o lugar que você vibre com aquela proposta. Porque para toda doação precisa haver uma receptividade. Se existe o doador, mas não existe o receptor, não faz sentido o ato de doar. Então é preciso com que a proposta de doação da doutrina espírita encontre ressonância no coração daqueles que aqui estão, senão não está cumprindo a sua finalidade. Né? Então, se você está aqui e se sente bem, ótimo, vamos prosseguir. Agora, se está aqui e não se sente bem, e se sente bem numa igreja católica, numa igreja evangélica, vá. A própria passagem de Cristo com Lázaro, o que Cristo diz? Desatai-o e deixai-o ir. Desatai-o e deixai-o ir. Então, às vezes, a doutrina espírita ela proporciona um alívio para as nossas dores, mas ela não nos obriga, porque ela proporcionou aquele alívio, né, que a gente lhe preste uma devoção, se a gente não vibra. Aí as pessoas, às vezes, recebeu cura na casa espírita e fica assim, nossa, fica com aquela dívida de gratidão. Não. Recebeu cura. Se não vibra aqui, vá para o lugar que você vibre. Chico Xavier ele dizia o seguinte, que a doutrina espírita ela tem 3 etapas na vida da gente. Um momento em que a gente chega, um segundo momento em que a doutrina espírita entra para dentro de nós, e um terceiro momento em que a doutrina espírita sai de dentro de nós. Esse momento em que a gente chega na doutrina espírita, a maioria de nós é um momento em que 99% chegou pela dor. Às vezes a gente chega numa casa espírita através do sofrimento. É por isso que a doutrina espírita é conhecida como o consolador prometido. O que a gente entende por consolador? O que é o consolo? O consolo é aquilo que aconchega aquele que está em dor. Então, aquele que chega na casa espírita, no contato com a doutrina espírita, a primeira coisa que ele recebe é o consolo, não é o esclarecimento. A pessoa que chega em depressão, você não abre o livro dos Espíritos para ela e fala assim, olha, aqui na pergunta 633, não diz isso. Você dá um abraço, você acolhe, você oferece calor, primeiramente. Então, essa parte consoladora da doutrina espírita é para todos nós que estamos chegando. Agora, existe uma segunda etapa, que é quando a doutrina espírita começa a entrar para dentro de nós, que aí já é a parte do entendimento. Então, após a cura, vem a proposta educativa, porque senão o mal que nos fez chegar à casa espírita, ele torna a voltar. Porque se não há uma educação do espírito através da proposta educativa que vem depois do alívio, não há a libertação. A gente vira e mexe e volta a cometer os mesmos desatinos. A gente volta a reincidir nos mesmos erros. Daí a importância da doutrina espírita começar a entrar para dentro de nós, para que a gente possa alcançar a cura real e não aquele alívio que o consolo nos proporciona em um primeiro momento. Porque nem Jesus nos promete cura. Jesus diz o seguinte, vinde a mim, vós que estáis fracos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Alívio é diferente de cura. Alívio é diferente de cura. Ele não fala, eu vos curarei. Ele fala, eu vos aliviarei. Então, seria mais no sentido da medicação e não da cura real. Daquele paliativo para que você possa obter a sua própria cura através da sua transformação. Um terceiro momento é o momento que a doutrina espírita começa a sair de nós. E aí já é a parte da vivência evangélica cristã, que é a grande finalidade que ela tem para as nossas vidas. O exercício do amor, que é o que realmente vai nos preencher interiormente. Agora, tem gente que estaciona na parte da consolo. É possível você estacionar na parte do consolo. Então, chega na casa espírita e só quer receber o passe. Só quer receber o tratamento espiritual. Falou de biblioteca, Deus me livre. Estudar, não. Quero só o passe aqui, vira um papa-passe, né? Vai na casa espírita, fica só naquela parte do colinho de mãe. Mas quando lhe é apresentado, olha, a doutrina espírita é mais que isso. Doutrina espírita, eu já não quero. Então eu estaciono no consolo. É só venha a nós vosso reino. Né? Eu posso estacionar também na parte do entendimento. Aquele que só quer estudar, só estuda, e não se renova moralmente. Então eu posso estacionar na parte do consolo, eu posso estacionar na parte do entendimento. Em nenhuma dessas etapas a doutrina ainda não está cumprindo a sua finalidade, porque ela só cumpre a sua finalidade quando ela passa a gerar novas atitudes. Quando ela passa a renovar as nossas atitudes. Né? Quando ela passa a nos fazer enxergar as nossas dores, enxergar as nossas posições inferiores, nos incomodar com ela e levantar. A proposta dela é para que a gente possa levantar das nossas imperfeições, da qual a gente tem se acomodado durante séculos. E aí a gente vira e mexe, está sofrendo, sofrimentos recorrentes, mas não quer se levantar da posição cômoda. Sofrimento tem só um propósito na vida de nós todos: mudança. Mudança. A doutrina espírita explica o porquê do sofrimento e apresenta um roteiro de mudança para as nossas vidas. E aí tem uma história que vocês conhecem, que eu costumo ilustrar quando a gente dá esse exemplo, que tinha um senhor vindo abastecer o carro num posto de gasolina, e ele parou e viu um cachorro deitado chorando, e o cachorro uivava, e o cachorro chorava, e o cachorro gritava. Ele ficou intrigado com aquela cena, virou para o frentista e disse assim, por que aquele cachorro está ali deitado chorando daquele jeito? O frentista disse assim, porque ele está deitado sobre um prego. Aí ele pensou, mas que cachorro bobo, por que ele não levanta desse prego? Aí o frentista respondeu, porque ele está doendo ao ponto só dele chorar. Quando começar a doer ao ponto dele levantar, ele levanta. Né? Então a humanidade é mais ou menos assim. Está deitada sobre um prego das próprias imperfeições, chorando. Mas na hora que decidir se levantar, as coisas melhoram. Agora, você não tem obrigação de ser espírita, não. Tá? Quando há o divórcio, em que ambos vieram para fazer algo importante juntos, a encarnação de ambos será menos proveitosa, mesmo que se cumpram outras tarefas? Conheço muitas pessoas, agora desempregadas, por causa dessa crise econômica, mas que são arrimos de família e que estão começando a pensar em desespero, achando-se incapacitados. Em situações assim, como manter a calma e resignação, vendo, por exemplo, a família passar por este momento? Muito bem. Então, a primeira pergunta, que é em relação ao divórcio, né? O próprio Cristo disse que o divórcio, na realidade, ele é um evento que já acontece na humanidade há muitos séculos. Ele não é uma coisa da nossa sociedade moderna. Na época de Moisés, já se podia oferecer uma carta despedindo a esposa, né? Vocês já devem ter visto isso no Evangelho. Então, essa questão da separação já é uma coisa que vem de muito tempo acompanhando a humanidade.
E ela decorre mesmo das nossas imperfeições, porque muitas vezes nós fazemos as nossas uniões, enquanto casais, muito baseados ainda num sentimento que se relaciona com uma imagem que nós criamos mentalmente do outro, aquilo que nós idealizamos no outro, né? E com o decorrer da vida, do dia a dia, nós vamos nos conhecendo um ao outro, e isso pode fazer com que aquela imagem vá se gradativamente se dissolvendo, e ao se deparar com o companheiro ou a companheira real que nós escolhemos para traçar um caminho, uma jornada, muitas vezes nós não nos colocamos em condição de seguir adiante. E vários acontecimentos podem surgir a ponto de levar o casal à separação. Diz o livro Evangelho segundo o Espiritismo e o Espírito da Verdade que, na verdade, o divórcio é um mal menor. Na verdade, uma das coisas que são estrategicamente planejadas no plano espiritual para que possamos construir o lar e receber aquelas almas, aqueles espíritos com os quais nós temos uma vivência que precisa ser corrigida, sentimentos que precisam ser reconstruídos, laços, ou eu diria, nós que precisavam se transformar em laços, não é? Através de uma nova relação a ser construída, e a base disso, naturalmente, é a família. E a família, ela precisa de ter o casal. O casal, eu digo, duas pessoas que se amem, né? Quando eu falo casal, eu digo duas pessoas que se amem, que estejam dispostos a constituir um lar e a educar os espíritos que vão surgir, né? Que vão vir naquele lar. Quando nós nos deparamos com um rompimento de um laço, isso não é bom. Não é bom para nenhum dos dois, não é bom para os filhos, não é bom para a família de uma maneira geral, né? A família dos dois, que também acabam se unindo naquele consórcio. Não é bom. Entretanto, pode ser um mal menor. Por quê? Se nós continuamos trilhando o caminho com aquele com quem estabelecemos esse laço, e nós o desrespeitamos o tempo todo, que nós o desautorizamos ou a desautorizamos o tempo todo, ou nós usamos de violência, de crítica, né? Construindo uma relação ruim, negativa, pouco produtiva entre o casal, entre as duas pessoas que se uniram, isso vai ser a base da família. Então, toda a família, todos os filhos, vão entrar num processo de sofrimento, de baixa autoestima, de depressão e, muitas vezes, de agressividade, de violência, porque eles vão absorvendo toda essa relação destrutiva que o casal vai mantendo só para estar juntos, né? Então, evidentemente, que essa relação não é uma relação benéfica e não vai ser uma relação construtiva e educadora para as almas. E é nessa situação que, muitas vezes, a separação se faz necessária. Mas devemos nos lembrar que compromisso com a providência divina e com as leis naturais são compromissos que têm que ser cumpridos. Se não são cumpridos hoje, o serão amanhã, o serão numa outra etapa reencarnatória. De alguma maneira, nós teremos que cruzar novamente com este companheiro ou esta companheira. Pode ser que nós nos cruzemos na condição de pai, filho, mãe, filho, irmãos, mas certamente nós teremos que passar uma etapa juntos que nós não conseguimos vencer.
né? Então, nós estamos adiando para mais tarde problemas e dificuldades que poderiam ter sido resolvidos hoje, né? Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa, em relação ao desespero. Nós entramos num século agora de muita transformação na Terra. E nós estamos passando por um momento muito delicado em todo o planeta. Hoje vai ter uma palestra falando sobre transição planetária, se não me engano, né? E deve falar um pouco disso. E aí a gente começa a perceber que o joio e o trigo estão crescendo. Pensem bem, estão crescendo juntos. Juntos, porque a separação vai ser necessária. E para separar o joio do trigo, é preciso que os dois cresçam. Então, nós vamos ter situações extremamente lamentáveis, né, ocorrendo no nosso planeta. Ao mesmo tempo, nós estamos vendo cada vez mais a ciência indo em direção à espiritualidade, né, ao homem eterno, né, a existência da espiritualidade no ser humano. Então, olha o trigo crescendo, né? O joio cresce, mas o trigo cresce também, né? E o que é que vai sustentar aquele que quer crescer como trigo? É exatamente a confiança, a fé, né? Então, no momento desse, é preciso que nós trabalhemos a nossa confiança e a nossa fé. E esse trabalho, ele é muito individual, porque a gente não deposita fé no coração de ninguém. Ninguém vem cá deixa eu te dar um pouquinho de fé. Não tem jeito. Fé é uma coisa que a gente trabalha dentro do coração da gente e faz crescer. A gente tem que alimentar, a gente tem que adubar, a gente tem que estar aguando. E como é que a gente agoa, como é que a gente aduba fé? Então, o fato de vocês, nós todos que estamos aqui hoje na Casa Espírita, nesse momento, discutindo, refletindo sobre as questões espirituais, eu estou aguando a minha fé. O evangelho, o culto do evangelho no lar que eu faço em casa, pelo menos uma vez na semana, eu estou adubando a minha fé. A leitura do evangelho, ou de uma obra espírita, ou mesmo da Bíblia, que eu faço todo dia em casa, um pequeno versículo que eu leio, eu estou também semeando e estou afofando o meu coração para o crescimento da minha fé. Então, o crescimento da fé é tudo isso. São todos esses caminhos que a gente busca para fortalecer a fé. E a gente precisa ter fé, confiança, uma fé sólida para atravessar os momentos difíceis. Isso também tem um outro nome, né, que a psicologia dá, que se chama resiliência. Resiliência é exatamente essa capacidade que a criatura tem de se adaptar a situações difíceis e vencê-las, né? E a fé é uma das estruturas dessa resiliência. Além da fé, tem também a questão do apoio dos amigos. Então, o nosso irmão mesmo que está dizendo, eu conheço muitas pessoas que estão em situação difícil, você é um pilar para essa pessoa que está em situação difícil, porque a sua palavra, o seu acolhimento, o seu carinho, o seu ouvido, a sua escuta, também é um pilar que ajuda a sustentar a fé para ele atravessar e alimentar a resiliência, para que ele possa passar por esse momento difícil e criar maneiras e métodos de se adaptar às situações difíceis, né? Então, é preciso trabalhar e cultivar a fé. A nossa pergunta tem alguma relação aqui com a da Shirley, mas antes eu queria fazer só um adendo na primeira colocação da pergunta dela, que fala da questão especificamente do divórcio, e a Shirley colocou muito bem, e eu iria falar em outro aspecto também, em outras palavras, melhor dizendo, aquilo que ela já disse,
que muitas vezes a pessoa não se divorcia, mas cria mais comprometimentos espirituais ainda com o casamento. Então, ela, a título, o que a sociedade vai pensar se eu me separar? Ou então, dependo financeiramente dela, ou dependo financeiramente dele. Isso se tornam questões preponderantes. A gente vai colocando condicionais para evitar, né? E muitas vezes, com essas condicionais mal refletidas, nós vamos nos comprometendo espiritualmente e chegamos no plano espiritual numa condição totalmente de precariedade naquele vínculo afetivo que eu tive aqui na Terra. Então, às vezes, tem ainda aqueles que pensam assim, não, eu estou pagando tudo com ela, eu estou pagando tudo com ele. Aí chega no plano espiritual e não pagou coisa nenhuma, não pagou nada, multiplicou, né? Porque encarou de uma maneira cega, aquele relacionamento, né? Então é preciso ser bastante estudado a fim de que, a título da gente persistir num relacionamento, nós não venhamos a nos comprometer espiritualmente através de brigas, através de desavenças, através de agressões, né? Aquilo que a Shirley disse mesmo. A pergunta diz assim, se uma pessoa ama a outra, por que atrai? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei dizer, porque se a pessoa ama, por que trai? Agora, a pergunta que a gente deve se fazer é o seguinte, será que ama? Né? Então, o primeiro ponto é esse, né? Porque se ama, não trai. Se ama, não trai. E se trai, não ama. Mas essa é uma questão muito difícil, porque nós ainda estamos vivendo os impulsos de uma sexualidade mal orientada durante inúmeras existências. Porque nós sabemos o seguinte, a doutrina espírita nos ensina, apesar da reencarnação nos proporcionar um esquecimento e um novo caminho, isso não faz com que os reflexos das nossas experiências passadas não reflitam mesmo no nosso comportamento, nas nossas tendências, nas nossas preferências. Dito isso, é importante a gente observar que a conquista da monogamia é uma conquista relativamente recente da humanidade. Poligamia era uma coisa comum. Se a gente for estudar a história das civilizações, Roma, na Grécia, né, a troca, né, de parceiros era uma coisa muito natural. Então, a gente vem dessa realidade histórico-espiritual, trazendo todos os reflexos, né, dessas experiências múltiplas, né, dessas experiências descontroladas do ontem. Então, aquele que consegue fazer com que esse impulso poligâmico de animalidade desapareça dentro de si, ele começa a estar mais aberto à capacidade do verdadeiro amor. Porque enquanto a animalidade ainda preponderar nas nossas atitudes, não é amor, é paixão. Existe uma grande diferença entre amor e paixão. Aliás, o filósofo Blaise Pascal nos diz uma frase muito interessante, que ele fala o seguinte, quando a paixão nos domina, nós corremos alegres e cegos para o precipício. Ou seja, a paixão realmente ela nos alegra, mas, em contrapartida, pode também nos cegar. E é nessa cegueira que muitas vezes a gente comete atitudes impensadas com consequências no sentimento de culpa, naquele arrependimento prejudicial e várias outras coisas não tão saudáveis à nossa vida mental. Tá certo? Agora, é uma questão muito difícil, porque a gente ainda vive essa questão dos impulsos da sexualidade muito presentes ainda, muito latentes dentro de nós. O próprio Francisco de Assis tem um episódio da vida dele,
narrado ali pelo espírito Miramês, através da mediunidade do João Nunes Maia, diz que uma certa ocasião, alguns espíritos, né, com a sensualidade muito exacerbada, se apresentaram para ele, tentando ele naquela proposta celibatária que ele tinha adotado a fim do bom cumprimento da sua missão. E ele tinha uma assessoria espiritual muito intensa, Francisco de Assis. E nessa ocasião, essa assessoria se distanciou dele, para ver como que ele, sozinho, com aquela situação, ia reagir. E ele começou a ver o seu coração mais afoguentado pelas tentações. Sabe o que ele fez? Ele tirou as roupas, o seu traje franciscano, ficou nu, pulou entre os espinhos e rolou, para que a dor dos espinhos, né, no ferimento do seu corpo, fizesse com que ele esquecesse aquela tentação que ele estava sentindo. Eu fui pensando, nossa, se Francisco de Assis teve que fazer isso, imagina nós, com as tentações que nos chegam a todo momento, né? Então é preciso muita vigilância a fim de que a gente não raie para os campos do desequilíbrio na vivência da sexualidade. Essa deve ser uma preocupação, porque senão a gente vai estar sempre ferindo corações. E aí o que acontece? Esses ferimentos que Emmanuel, no livro Vida e Sexo, denomina como lesões afetivas, elas estão igualmente subordinadas às leis de causa e efeito. E Emmanuel, no final do primeiro capítulo do livro, intitulado Em Torno do Sexo, se não me engano a memória, diz o seguinte: em matéria afetiva é imperioso considerarmos que tudo o que dermos a outrem, outrem também nos dará. Então, se eu passei o outro para trás, aqui, se eu lesei afetivamente o companheiro, é só aguardar que a lesão futura me virá daquele mesmo sentido. Então, é ler do engano achar que a gente está traindo a outra pessoa. A gente está traindo a nós mesmos. Nós estamos lesando, gerando karmas, compromissos espirituais para nós mesmos, das quais a gente vai ter que resgatar algum dia. Então, quem ama, definitivamente não trai. O ato de trair é porque a gente ainda está muito naquela condição de animalidade, né, exercitando o nosso respeito, exercitando a nossa fidelidade, a fim de que um dia nós possamos verdadeiramente amar. Eu queria fazer só uma observação em torno disso. Na verdade, nós estamos muito longe do amor, porque o amor verdadeiro, ele é um amor universal, ele não é dirigido para uma única pessoa, né? Então, realmente nós estamos muito longe de amar, né? Realmente no sentido profundo do amor. Mas nós podemos começar a entender um pouquinho quando nós dizemos assim: eu sou de fulano, e não fulano é meu, né? É muito diferente, né? Quando eu digo eu sou de fulano, é porque eu estou me entregando, né, em toda a minha humanidade, em toda a minha integridade, em todo o meu amor, em todo o meu sentimento, meu respeito, minha dedicação, né? Agora, quando eu falo fulano é meu, né, é um amor possessivo, né? Então, na realidade, nós ainda estamos muito no amor possessivo. Quer dizer, não é só o indivíduo que trai, entre aspas, né, que está cometendo um engano a si mesmo, que está traçando um problema para si mesmo. Mas aquele também que é traído e que não consegue sublimar o seu sentimento e se escraviza, muitas vezes, à revolta, ao ódio, e se sente não só no direito, como no dever de cobrar do outro a atitude irrefletida que ele teve, essa criatura também está traçando rumos
que não são muito agradáveis, né? Que não são muito bons. Quer dizer, está semeando um pouco de sofrimento para si mesmo. Então, é preciso a gente caminhar para esse amor, que é um amor que sublima, que ultrapassa todas essas misérias nossas humanas, né? Acabou o tempo, né? Então, vamos deixar para a próxima. Eu agradeço, Obrigado, viu? Uma boa noite a todos, tá?